tua vida. Palavra se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir, né? Ela nunca volta vazia. Eu creio muito na palavra de Deus porque eu sempre afirmo, né? Se crer, tu e a tua família serão salvas. Se você crer, porque isso é palavra de Deus. Se Paulo falou isso por um carcereiro, ele não falou só para o carcereiro, ele falou para a gente também. Então, se o diabo se levantar contra você, se alguma situação que não está certa dentro do conceito de Deus, dentro do conceito da palavra, amados, isso vai mudar. Mas primeiro, tem que mudar dentro de você. Tem que mudar dentro de mim. Como foi falado aqui, amados, aquele homem que era um centurião romano, ele conseguiu entender o que Jesus quis dizer. Jesus falou assim: não vi em Israel fé igual a esse homem. Porque ele entendeu que Jesus também, a ordem e a palavra de Jesus, ela não se cumpria Jesus estando fisicamente presente. Amém ou não amém, queridos? Basta uma palavra. Basta uma palavra do... Vai ou não vai? Para o milagre acontecer, o tempo e a distância não vai impedir. Se ele falou, Ele vai cumprir. de novo. Basta uma palavra do meu Deus Para o milagre acontecer, o tempo e a distância não vão impedir. Ele falou, vai cumprir. Ele falou pro mar e o mar se acalmou. Ô glória! Haja luz, a luz passou a existir. Levanta e anda, o único andou. Falando que melhor está pouco. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Declare isso, igreja. Não vão impedir. Se ele falou, Ele vai cumprir. basta uma Palavra do meu Deus faz um milagre acontecer. o tempo e a distância Não vão impedir. se ele falou, Ele vai cumprir. Amados, vocês entenderam? Às vezes a gente pensa que a palavra de Deus tem que ser pregada, e todo mundo falando. Não, a palavra tem que estar dentro de você. Aquele centurião romano, ele tinha 100 soldados a seu respeito. E o que ele falava? Faz isso. E o soldado fazia. Faz aquilo. Eu tenho pessoas abaixo de mim que eu dou ordem e eles cumprem. Se eu ligo para eles, eu telefono para ele, alô, faz isso, ele faz isso. Hoje é a mesma coisa, amado. A palavra de Deus, ela é autoridade na mão do cristão. Repete comigo. A palavra de Deus é autoridade na boca do cristão. Amém, irmão? Você já viu omelete de presunto, omelete de queijo, omelete de camarão, mas tem ovo. O cristão pode ser todo diferente, mas ele tem Cristo. Aleluia. Você pode ser de presunto, de camarão, de bacalhau, mas você é de Cristo. Quem é Cristo, amados? Cristo não é Jesus. Cristo é o ungido de Deus. Por que Jesus se transformou em Cristo? Não, pastor, sobre o nome dele. Não. Porque ele ressuscitou. E eu e você vamos ressuscitar.
Aleluia, Jesus. Eu ouvi uma mensagem hoje do nosso SD Marco Antônio, que eu fiquei assim, falei, Jesus, vou passar para a igreja. Nós somos pó, de nada aproveitaremos. Eu não sou melhor que vocês estando aqui no microfone, tendo 30 anos de evangelho. Não. Cada vez que a gente busca mais reconhecemos que somos pó. O apóstolo Paulo era assim. Quanto mais você vê, mais você reconhece que é pó. E quanto você diminui, o Senhor cresce em você. Que diminua eu e cresça o Senhor. Não, a outra. Daquele toque no altar. Eu não preciso Ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Deus é poder, é glória. escondo o rosto Para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. É desse jeito, Romário. É desse jeito. Eu não Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com Que conheçam a Ti. Oh, glória a Teu nome, Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Sua presença é o meu Declare isso, igreja. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua Presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Amém. Só para encerrar, amados. Um pastor americano, ele foi ministrar uma palavra, mas tinha muita gente, sim. E ele, quando começou a falar e ministrar, ele falou assim, ó, eu só vou pregar aqui se vocês não machucar meu coração. Porque a glória toda é dele. E não é do homem. Quando ele falou isso, todo mundo começou a bater palma. Aí ele falou assim, por favor, eu não quero que batem mais palmas. Por que vocês estão batendo palma? Para mim?
Eu quero que vocês honrem ao Senhor. Porque às vezes uma pessoa prega uma palavra, pessoas pá. Aí a pessoa pega a mesma palavra, o pessoal não bate palma. Por quê? Por causa que está batendo para o homem. Ele falou assim, Deus vai matar aquele que não honra ele. Deus mata. Eu fiquei impressionado. Eu vou passar isso no grupo da igreja, mas nem muitos vão entender. Mas pode continuar batendo palma. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Vê se acha aquela música, aquele louvor, ô Carlinhos. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. É do Zona Sul, Comunidade Zona Sul. Todos acharam? 12. Eu vou ler só o versículo 7 em diante. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro do diabo, não, mensageiro de Satanás, mensageiro do inimigo, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é então que sou forte. Senta glorificando a Deus. Eu vou continuar na palavra, né? A palavra é fundamental para mim e para a sua vida, amados. Mas essa palavra tem que estar dentro de nós. O que diz a palavra de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 22, se não me engano, 22, 23. Ela diz o seguinte, se eu só conheço a palavra para ouvir e não praticar, minha vida é como um espelho. Eu me olhando no espelho, e vendo e depois esqueço. Nada me serve se eu não praticar a palavra. Por isso que eu estou insistindo, eu senti, né, quando a irmã ministrou aquela palavra, na missão de que eu diminua e o Senhor cresça. Mas como que eu vou diminuir para o Senhor crescer? Eu tenho que diminuir para que a palavra cresça dentro de mim. Para tudo que Paulo falou, mas quando ele esteve lá na prisão, por exemplo, lá naquele dia do carcereiro, que ele estava preso, ele apanhou 39, ele está em 2 Coríntios, capítulo 12 mesmo, ele fala, 39 chibatadas, porque não se desse 40, aí tinha que parar, nós dava 39, depois dava mais 39, para apanhar bastante, para arrancar a pele do corpo, machucar mesmo. E depois botar ele no fundo do cárcere, que era mais úmido, para que aquilo ali ardesse bastante com a umidade, com a sujeira, e aquilo ardesse muito. Então ele estava sentindo dor. Mas ele reclamou? Não. Ele louvou o Senhor. Eu estava lá, eu vi. Eu estava só como repórter espiritual. Estava lá dentro, e eles estavam cantando lá,
Glória, glória. Pastor, essa música é deles? É a autoria de Paulo e Silas. Não sei quem é a autoria dessa música, não é deles não. Glória, glória. Amados, quanto mais você glorifica, quanto mais você fala, mais você tira a dor de dentro de você. Mais você tira a mágoa, mais você tira a tristeza. Porque você conhece que essa palavra está dentro de você. A palavra está dentro de nós, a gente não vai se esquecer, a gente não vai fugir das situações que estamos, a gente vai encarar elas, a gente vai vencer elas, a gente não vai fugir, não adianta você tentar fugir. Se eu estou ali, eu tenho que encarar, e na melhor forma que encare é sabendo que essa palavra está dentro de mim. Eu li um pouquinho da história de Rainha Esther. Conhece a Rainha Esther? Oi, Esther, tudo bem? Vou falar de você aqui. Não de você, mas da Rainha Esther. A Rainha Esther, amados, o nome dela era Radassa, né? Radassa. Ela era judia. E quando ela foi candidata a rainha, né? Teve uma eleição, e nisso ela foi escolhida entre todas as mulheres, muitas mulheres que queriam ser rainha, ela foi eleita como rainha, e ela era judia, e o rei que escolheu não sabia que ela era judia. E por isso, amados, ela foi tratada muito bem, mas ela teve uma educação bíblica, através de um homem chamado Mordecai. Bonito, né? Mordecai cuidava dela e ensinava, era o tio dela. E conseguia fazer com que ela aprendesse quem era o Deus de Israel, que era o socorro bem presente na hora da tribulação. E que ninguém pode contra ele. Eles estudavam, amados, a palavra de Deus a respeito da libertação do Egito, da Páscoa, e de todos os seus mandamentos. Mordecai era aquele homem de Deus que não era conhecido, reconhecido, né? Vamos dizer, nem conhecido ele talvez fosse, mas reconhecido, e trabalhava no palácio, como porteiro do palácio. E observava todos os trâmites, todas as coisas que aconteciam ali. E ele viu muitas coisas, inclusive Ramã, que era um dos conselheiros do rei, tramando contra a morte dele. Aí você começa a entender a história deste homem e o que Deus faz para cumprir a palavra dele. Eu tive só entendendo, né, toda essa harmonia, essa formação na palavra, para você entender que Deus não falha através da palavra. Eu quero que essa palavra esteja dentro de você, por isso que nós estamos fazendo uma unção, né, com óleo, porque a unção com óleo representa esse lacre do poder de Deus. A unção, ela quebra o jugo, como diz a palavra de Deus, o jugo do mal, o jugo pesado, o jugo que te impõe o mundo, o jugo que tenta te colocar depressão, te colocar para baixo, tenta dizer para você que você não vai conseguir, que você pode tentar, mas as coisas estão erradas, o mundo é mais forte que você. Aí você começa a ver televisão, ver um monte de coisa, e você esquece da palavra e fica cheio do mundo. Mas a Hadassa estava cheio da palavra de Deus. Mas à medida que ela entrou dentro daquele reinado, a pessoa muda, a pessoa, como Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 12, quando eu sofro, eu estou fraco, aí aqui sou forte. Mas quando eu fico forte, eu fico fraco. Ué, a recíproca é verdadeira? É. Porque quando eu estou forte, eu não ligo para Deus. Eu acho que eu posso todas as coisas porque eu posso. Não, Deus é Deus. Mas Deus é Deus, mas dentro de você não tem a palavra. Vocês estão entendendo, amados? Amém ou não amém? Então,
Hadassa se tornou Esther, mudou o nome, virou rainha. Sentou-se numa cadeira especial, tinha todas as regalias possíveis, tinha tudo o que queria. E um dia, amados, Ramã, esse que já tinha tramado a morte do próprio rei, esse que estava cobiçando coisas do rei, ele faz uma trama contra Mordecai e todos os judeus que moravam em Suzã, né? E agora me fugiu até o nome do lugar, acho que é Suzã, na cidade que ele estava, na província, numa das províncias da Babilônia, Então ele começa a fazer o quê? A criar um decreto para que todo judeu que tivesse lá em Suzã fosse eliminado, morto. Mordecai soube disso. Como porteiro, como conhecedor dos cochichos das coisas, ele soube disso. E ele falou assim, poxa, ele não entendeu por que ele colocou Hadassa para candidata a rainha. Eu quero dizer para você, amados, que Deus faz caminhos que não são os nossos caminhos. Deus às vezes coloca você em lugares, em situações que você não entende, mas Deus tem um propósito na sua vida. E às vezes a gente fica fechado e fica sofrendo consequências, problemas e dificuldades, porque não está entendendo o que Deus está querendo dizer. E aí o que aconteceu, amados? Essa rainha Esther recebeu um comunicado de Mordecai dizendo, o Ramã disse que vai matar todos os judeus. E você talvez tenha sido rainha por causa disso, você tenta nos socorrer, tenta falar com o rei, dá um jeito aí. E ela disse uma coisa, amados, que não ia colaborar com Mordecai. Não posso, não vou fazer isso. Se eu fizer isso, o rei, ele pode me matar. Porque ele só recebe uma pessoa, por exemplo, você tem que colocar lá uma peça lá na mão de um nome que não me fugiu agora, para que ele olhe e ele aprove lá para poder levantar e me dar autoridade para falar com ele, que nem eu posso me consultar com o rei. Só se ele me chamar. E aí ele deu não para o Mordecai. Aí Mordecai falou isso aqui, Naquela noite, então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, é capítulo 4, de 13 a 16 do livro de Esther. Porque se ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. A rainha falou, né? A rainha Esther pediu que levasse a resposta a Mordecai. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam e nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Que coisa, né? O que foi que Mordecai falou? Falou somente da palavra de Deus. Como que você foi eleita rainha? Você acha que diante de todas essas mulheres, você foi eleita porque você é melhor, mais bonita, mais isso, mais aquilo? Não. Ou porque Deus te colocou nessa condição? Toda a condição que eu e você estamos, amados, foi Deus que permitiu e foi pelo seu caminhar. Moisés
ele também tinha uma missão de libertar o povo de Israel. Mas quando ele se tornou um egípcio e ficou morando no palácio, parece uma coisa similar, ele chegou ali e falou assim: não, eu vou livrar Israel com a minha força. E matou um egípcio quando estava brigando contra o hebreu, contra o judeu. E ali ele viu que as coisas não eram do jeito dele. Ele precisava ser discipulado, ele precisava ser treinado, ele precisava diminuir para que o Senhor cresça. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis, é justamente para isso, amados, para nós sermos treinados. Eu não sei aonde você mora, não sei o que você faz, não sei o que você pensa. Por mais que eu conheça você, Deus conhece muito mais o seu problema e a sua luta. Mas o que Deus está querendo dizer para você é que a palavra não pode sair de dentro de você. Crê, tu e a tua casa serão salvos. Crê e toma essa posse dessa palavra para viver com você e praticar essa palavra. Esteja sempre numa linha de batalha à frente do Senhor. Ou seja, defendendo a palavra de Deus, fazendo com que esta palavra seja uma palavra que sai da tua boca com sabedoria, com vontade e com capacidade de saber: eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na minha vida, e é por isso que eu ando desta forma. Hadassa, ou seja, a rainha Esther virou Hadassa de novo. Voltou aos ensinamentos e entendeu a mensagem que o Mordecai deu, que era o seu próprio discipulador, era aquele que instruiu ela. É por isso que a gente é discipulado, por isso que a gente tem que ser discipulado, porque essas palavras vão fazer parte da minha e da sua vida por vida toda, para que eu possa usá-la quando for necessário. Amados, eu considero a rainha Esther aqui uma mulher que deu continuidade à missão de Deus aqui na terra. Porque aquele povo todo judeu ia morrer. E de repente, Mordecai traz uma palavra para ela e fala assim: você foi rainha porque Deus colocou você aí. Mas quando a pessoa sobe o cargo para a cabeça, ou se coloca numa posição que ela é poderosa, que ela é uma rainha, ela esquece que ela antes foi serva de Deus. Ninguém pode esquecer que nós somos pó, e ao pó tornaremos. E somos servos de Deus até morrer. Ah, pastor, mas Jesus me chamou de amigo. Tá bom, mas eu continuo sendo amigo de Jesus, mas servo de Deus. Nós não somos nada mais. Esse pastor, ele falou assim: todos nós somos condenados à morte. Ninguém conseguiu se livrar da morte. Todos nós somos condenados à morte. Ninguém vai sair da morte, ninguém vai escapar da morte. Ah, pastor, você é arrebatado. Ah, igual a Elias. Ah, tá bom. Tem muita gente que então nós precisamos esvaziar de nós mesmos para poder entender o que Paulo disse aqui, amados. O que Paulo trouxe aqui para a gente, nesse texto. E para que eu não ficasse o quê? Orgulhoso com a grandeza de revelações, foi-me posto um espinho na carne, que é mensageiro de Satanás. Eu já pensei nisso de tantas maneiras e continuo pesquisando isso. Eu estive estudando o livro de Gálatas, né? Que esse espinho na carne seria a visão dele. Ele não enxergava direito, ele teve um problema quando ele esteve lá numa cidade, lá perto de Gálatas, eu me esqueci, Pisídia, ou uma das cidades antes que ele chegar a Gálatas, ele chegou a Gálatas já com esse problema na visão, e até ele falou que alguns lá falaram assim para ele: se eu pudesse, eu daria a minha vista para você, porque ele estava com problema na visão. E também quando ele esteve preso, ele pedia para trazer os pergaminhos, e com letras grandes, porque ele não conseguia enxergar. Mas eu não vejo por esse caminho só não, amados. Não vejo pelo caminho carnal, eu vejo pelo caminho espiritual. Eu vejo que Deus permitiu situações para Paulo,
para que ele não se ensoberbecesse pelo que Deus usava tanto ele. Porque ele fazia tantos milagres, que ele curava tanta gente. Desde o princípio, até uma pessoa que agrediu ele, tentou agredir, ele falou, profetizou que a pessoa ficaria cega, a pessoa ia ficar cega, não foi Pedro. E outras coisas mais, quando ele teve lá, junto com Barnabé também, que chamaram ele de Deus, vão chamar ele de Júpiter, chamaram ele de um Deus, chamaram, você é um Deus, você é um... Ele rasgou a roupa dele toda. Ou seja, as situações que ele teve, as revelações que ele teve, a força que ele teve, isso não poderia trazer para ele orgulho, porque isso não era nada dele. Então foi posto um espinho de Satanás no corpo dele. Mas não é preciso ser apóstolo Paulo para poder ter espinho, não, amados. Basta ser qualquer um de nós. À medida que a gente for buscando o Senhor, a gente vai se capacitando, a gente vai ver Deus usando a gente, Deus falando conosco, Deus dando coisas para nós assim que a gente não espera, mas isso não significa que você é melhor do que ninguém, que você tem que fazer o que você quer, que você dá ordem, que você manda, que você sabe mais do que os outros. Não, Deus quer desvaziar de nós mesmos, como ele diz que Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 2, ele não se orgulhou de ser Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus não usurpou ser igual a Deus, ele esvaziou de si mesmo e se esvaziou em forma de servo. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo escreve isso. É da mesma forma que Paulo está dizendo aqui, esse espinho na carne aqui me incomodava, e eu pedi para Deus me tirar. Tira esse espinho da carne que está me trazendo tristeza, está me dando dor. E o que Jesus respondeu? O que Deus falou para ele, amados? A minha graça te basta. Que graça é essa, amados? Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. A gente não tem noção desse favor de Deus, de você receber o Espírito de Deus dentro de você, de você ter a palavra de Deus dentro de você, de você ter o pacote do Espírito Santo dentro de você, que eu chamo de pacote, são o fruto do Espírito dentro de você, para que você possa ser longânimo, benigno, alegre, a alegria do Senhor esteja dentro de você, para você sempre ter esperança, sabendo que as lutas vão vir, mas você sabe que se Deus é por ti, quem será contra ti? Deus está nesse lugar, Deus está sempre com você, na sua família, na sua casa, Ele está lá agora. Ele está agora com o seu filho, com o seu neto, Ele está com o seu irmão, Ele está com sua irmã, Ele está em todo lugar, mas nós temos que buscá-lo intensamente para que esta palavra... Agora, se você está aqui e tem um monte de gente em casa vendo televisão, como que ele pode ter alguma coisa mais do que você? Mas não para gloriar você, não para exaltar você, não. Mas como que a pessoa pode se achar que pode ter mais coisas? Amados, como eu sempre digo, né? Uma reprodução que tem, que fala que uma pessoa, um sábio chinês, se não me engano, falou com um discípulo dele, deu uma peneira para ele, fininha, né? E mandou ele pegar água no rio. Ele ia lá no rio, ele falou assim, mas como que eu vou pegar água no rio se a peneira é furada? Ele falou assim, vai lá, obedece o que eu estou te falando, pega a água lá, tenta pegar, faz a sua tentativa. Por quê? Eu vou pegar a peneira, mas você vai fazer ou não vai? Não, eu respeito o senhor está falando, eu vou lá pegar. E foi lá pegar com a peneira a água. Então, a peneira era bem fininha, então, quando ele pegava assim, ele botava a mão embaixo, conseguia correr, quando chegava até o sábio, não tinha mais água nenhuma. Volta lá. Aí ele mandou ele 50 vezes lá pegar água. E ele foi. Obedientemente, o servo, o discípulo, foi pegar. Chegou para ele e falou, vem cá. Você não conseguiu pegar água. Mas tem alguma diferença nessa peneira? Ele falou assim, a peneira está muito mais limpa.
Esse é o objetivo de você ter pegado a água. Muitas vezes, nós queremos que as coisas de Deus aconteçam no mesmo momento, na mesma hora. Às vezes você vai na igreja, 1, 2, 3, 4, 10, 15, e não percebe o que está acontecendo dentro de você. Mas se você crer, a palavra de Deus está entrando dentro de você, e está limpando você, está preparando e purificando você, para que você cada vez mais diminua e que o Senhor cresça em você. Amados, é uma ilustração, né, que traz-nos, que é uma coisa que a gente sabe, que a gente vem aqui, quantas vezes eu já vim, quantas vezes eu sento e assisto, quantas vezes já vi o Romário cantar e canto com ele. E glorifico a Deus pela vida dele, glorifico a Deus porque estou cantando a mesma coisa 300 vezes. Ainda ouça a voz da nossa agora irmã Liene ali atrás, também louvando com fervor, né? Porque está adorando a Deus. Glória a Deus. Isso entra dentro de você como espada de 2 gumes. É palavra de Deus para fincar em você, para que quando você estiver longe, você não vai esquecer das coisas que estão acontecendo. Isso fica enraizado dentro de você. Uma ministração que eu faço aqui, talvez diferente de uma outra. Hoje eu comecei de forma totalmente diferente, usando o texto dela, usando o texto. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela não morreu e nem vai morrer. Hão de passar todas as coisas. Mas as minhas palavras não passarão. Não passará. Amém, Jesus? O que eu estou trazendo para vocês, amados, é que o apóstolo Paulo estava entendendo isso. E ele fala que a graça, que é a palavra que ele recebeu, que um dia derrubou ele do cavalo, que ele caiu no chão, e que as escamas dos seus olhos caíram, e que ele foi transformado naquele momento, para que nunca mais voltasse atrás, para chegar a um ponto de dizer: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Um homem que entendeu que o espinho fazia parte de Satanás, mas mesmo assim, ele não lutava mais com esse espinho. Muitas vezes nós temos situações, que Deus tenta mostrar para a gente, né? Coisas que fazem parte, que às vezes nós tentamos tirar de dentro de nós, mas são verdadeiros limites que Deus coloca dentro de você. Na área sexual, na área sentimental, na área financeira, para que você seja uma pessoa equilibrada do Senhor. É isso que Deus quer na nossa vida, amados. Para encerrar, mas já estou passando já. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu creio que quando Jesus Cristo, né, me passaram para a Carmen, né, me passou uma mensagem falando sobre Jesus Cristo. Na casa dele não fez muito sucesso, né? Porque eles conheciam Jesus Cristo como carnal, como carpinteiro, fazendo as coisas. Quando a gente olha as coisas da carne, a gente consegue anular o espírito. É que a gente deixa fluir, para que o poder possa se aperfeiçoar da minha fraqueza. Quanto mais eu vejo Deus, mais eu sou pó, e mais eu sou menor, e Deus é maior. Aleluia. E o que Deus quer é que a igreja seja poderosa, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Como é fácil chegar e orar para uma pessoa e falar: você está curada. Como é fácil você interpretar o que Deus tem de um dom de conhecimento, o dom da ciência.
Você olha para uma pessoa e Deus fala, essa pessoa é assim, assim, assado. Não será eu, porque eu me esvaziei de mim mesmo e Deus está falando através de mim. A gente começa, e não se vanglorie com isso. Eu não posso me vangloriar com isso. Porque seria uma glória vã. Ué, pastor, é vanglória. Glória vã. Deus quer que você honre a Ele. Em todo tempo, em todo momento. Se você estiver fazendo alguma coisa, estufando o seu peito, achando, cuidado, mas honre a Deus. Eu falo isso, não sou professor não, tá? Eu também preciso muito disso. Esvaziar de mim mesmo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? O Romário vai cantar um hino aí de novo. E eu quero ungir vocês aqui de novo. Em nome de Jesus. Semana que vem a gente vai começar de novo as nossas escalas de pregação. Eu não vou ungir mais não, eu vou só ungir hoje. Tem coisa que a gente tem vontade de falar, mas não pode falar. Coloque sua vida, venha até aqui à frente, em nome de Jesus, que eu quero ungir vocês. Se vocês quiserem vir, tá? Amém? Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, mas de ti, muito mais de ti.
que eu diminua. Que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, meu Pai querido e amado Jesus. Oh, ministra nos teus filhos, ó Pai. Ministra o teu poder, a tua graça, Senhor, o teu amor, Senhor Deus. A tua força, Jesus, na vida de cada um deles, ó Pai. Joga por terra, Senhor Deus, tudo aquilo que possa estar impedindo, Pai, aquilo que tu queres realizar na vida dele, o plano que tu tens, ó Pai. Como tivesse com a rainha Esther, Pai, um plano que tu tens para a vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai enchendo os vasos, ó Pai, com o teu poder, Senhor Deus, de ousadia, Senhor. Oh, Jesus, Pai, faça, Senhor Deus, conforme bem apraz. Eu creio que verei, Senhor Deus. Se não ver, Pai, mas o Senhor fará, Pai, a vitória na vida de cada um deles, ó Pai. A vitória não, Pai, o cumprimento da tua promessa na vida de um deles, de cada um deles, ó Pai, por favor. São pessoas tementes a Ti, Senhor. Eu estou orando por eles porque Tu conheces o coração de cada um deles, ó Pai. Sabe a necessidade de cada um deles, ó Pai. Oh, sabe a fraqueza de cada um deles, ó Pai. Mas em toda a fraqueza que eles têm, ó Pai, que o Senhor derrama o Teu poder, derrama a Tua unção, derrama a Tua glória, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eles reconhecem que são fracos, que precisam da Tua glória, que precisam do Teu manifestar, Pai. Eles são fracos, como nós, eu também me coloco na mesma posição, Pai. Que o poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Que a Tua igreja possa reconhecer a fraqueza e entender, ó Pai, que precisamos da Tua unção, precisamos da Tua força, Pai. Ouça, não somos reis, não somos rainhas, mas muitas vezes batemos no peito para dizer que somos alguma coisa, que pensamos que somos alguma coisa por termos alguma coisa, por termos conhecimento, por termos achar, Pai. Tu sabes, ó Pai, caia por terra todo esse orgulho em nome de Jesus, Pai. Entra, Pai. Ah, Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza deles. Quando estou fraco é que sou forte. Por isso enche, Pai, enche os vasos, ó Pai. Enche os vasos de poder. Enche os vasos, ó Pai. Enche os vasos, ó Pai, para que eles possam ser canais do Senhor, aonde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eles são igreja do Senhor. Oh, meu Deus, onde quer que eles estejam, Pai, aonde Ele coloque a planta dos pés,